Ecoar a boa nova. 11ª semana. De onde vem o meu pecado? Nós tínhamos visto na semana passada o pecado dos anjos e o pecado de Adão e Eva, né? Mas de onde vem, então, o pecado em si? Tudo que Deus criou era bom. Então, no primeiro dia, nós vamos refletir sobre os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tornar-se o santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matarás. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtarás. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Os 10 mandamentos foram dados por Deus a Moisés durante a saída do Egito. Nós vimos nas semanas anteriores, né? O povo de Israel saindo do Egito e Moisés recebendo os 10 mandamentos. Então eles foram colocados aqui nessa forma que é a forma catequética que Santo Agostinho escreveu para facilitar o entendimento. Mas a forma original como está na Bíblia já foi lida nas semanas anteriores. Então, cada um desses mandamentos vocês devem em casa ler e ver qual a dificuldade que eu tenho neles e anotar no caderno, no diário espiritual de vocês, qual deles ou quais deles você tem mais dificuldade de cumprir e por quê. Então, aproximou-se de Jesus um jovem e disse: Mestre, que obras boas devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só, mas se queres entrar na vida eterna, cumpre os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Retorquiu Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ainda, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: Tenho cumprido isto tudo. Que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir isto, o jovem retirou-se contristado, porque possuía muitos bens. Então Jesus ele não vem substituir os mandamentos, né? Ele cita os mandamentos e termina assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele cita: não roubarás, não cometerás adultério, não matarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, a proposta de amor ao próximo, de amor a Deus que Jesus nos faz, ela não substitui os mandamentos, ela leva os mandamentos ao pleno cumprimento. Porque o sentido de não matar o próximo, o sentido de não cometer adultério, de não roubar, de não levantar falso testemunho, de honrar o pai e a mãe, o sentido disso tudo é o amor ao próximo. São essas as boas obras que Jesus indica para quem quer ir para o céu. O jovem tinha perguntado para ele: o que eu faço para ganhar a vida eterna? E Jesus responde: os mandamentos. Jesus também completa, em outra passagem: Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo: passará o céu e a terra antes que desapareça um iota. Iota é a menor letra do alfabeto hebraico. Um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Então Jesus deixa claro que os mandamentos não estão ultrapassados. Não estavam na época dele e não estão hoje. Não estão. Então, de onde vêm os meus pecados? Deus nos deu os mandamentos para que nós soubéssemos quais as boas obras devemos fazer, né? Mas nós temos fraquezas e tantas vezes resistimos. De onde vêm os meus pecados? Por quê? Bendito o homem que confia no Senhor e tem no Senhor
a sua esperança. Nada mais enganador que o coração, tantas vezes perverso. Quem o pode conhecer? Eu, Senhor, penetro os corações e sondo as entranhas, a fim de recompensar a cada um pela sua conduta e pelos frutos de suas ações. Porque agora um ensinamento, esse ensinamento foi de Jeremias, né? Agora Jesus diz assim: porque é do interior dos homens que saem os maus pensamentos, as prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições, perversidade, má-fé, devassidão, inveja, maledicência, orgulho, desvarios. Todas essas maldades saem de dentro e tornam o homem impuro. Ou seja, o que torna o homem impuro é quando do coração dele saem coisas más. É do nosso coração que saem coisas más. Deus nos fala ao coração. Mas no nosso coração também existe a nossa palavra interior e existe a voz do inimigo, da natureza humana. E nós escolhemos se vamos ouvir a voz de Deus, a voz do inimigo e temos também a nossa própria voz interior. Então é de dentro do nosso coração que nós escolhemos, é do que vem do nosso coração que nós escolhemos boas ou más ações. E muitas vezes nosso coração nos engana. Quando nós pensamos que fazer um raciocínio bem longo e fazer o bem para alguém, aquele bem vai contra os mandamentos, acredite, nós estamos enganados. No geral, para todo iniciante na fé, veja os mandamentos. Se você estiver numa situação em que parece que um mandamento conflita com o outro, aí é melhor, às vezes, buscar a ajuda de alguém. De um padre ou de alguém que tem experiência. Mas se está claro que você quer fazer vai contra o mandamento, siga o mandamento. É enganação do seu coração. Então, o pecado em minha vida. Nós já vimos que as boas obras que Deus nos propõe são os mandamentos, os 10 mandamentos. E já vimos que o pecado vem do nosso coração. Mas isso vale para todo mundo. Mas o interessante da questão do pecado é o pecado na vida de cada um. Então, traga à memória os pecados da sua vida. Primeiro, considerando a casa onde habitou. Depois, considerando a malícia e o quão ruim que cada pecado mortal cometido tem em si, mesmo que não fosse proibido. Porque tem a proibição dos 10 mandamentos, mas ainda que não tivesse proibição dos 10 mandamentos, o quão ruim seria matar alguém? Compare-se depois com os anjos, com os santos, com toda a humanidade e com o próprio Deus. Ou seja, veja-se em perspectiva na história do mundo. Como até os próprios anjos caíram, os santos que perseveraram e toda a humanidade, e o próprio Deus que é santo. Quem sou eu em comparação com tudo que existe? Com Deus que é santo e criador e com todas as outras criaturas. Então, o que interessa agora é ver o lugar onde você trabalhou, onde estudou, é ver a sua vida, como foi a história da sua vida com Deus. Você pecou? Traga à memória então os pecados da sua vida. Para quê? Para que você possa ter consciência da sua fragilidade humana e possa mudar de vida. Quando você quer mudar de vida, a primeira coisa é ter consciência de que é pecador e de que precisa da ajuda de Deus. Quarto dia. A santidade de Deus perante o pecado humano. Exercer o teu poder está sempre ao teu alcance. Quem pode resistir à força do teu braço? Porque o mundo inteiro é diante de ti como um grão de areia na balança, como uma gota de orvalho matutino que cai sobre a terra, mas compadeces de todos, porque tudo podes. Fecha os olhos aos pecados dos homens para que se arrependam. Amas todos os seres e não detesta nada do que fizestes. Se tivesses odiado alguma coisa, não a terias criado. Como subsistiriam as coisas se tu não o tivesse desejado? Como conservariam a sua existência se tu não as tivesse chamado? Mas
perdoas a todos, porque são teus, Senhor, amigo da vida. Todos levam teu sopro incorruptível. Por isso, corriges pouco a pouco os que caem, e lhes recordas os pecados, e os repreendes, para que se convertam e creiam em ti, Senhor. Diante de quem não crê na perfeição de teu poder, exerces tua força, e deixas convictos de que teu atrevimento os que o reconhecem. Mas tu, dono de tua força, julgas com moderação e nos governas com muita indulgência. Ao teu alcance está fazer o uso de teu poder quando queres. Agindo assim, ensinastes ao teu povo que o homem justo deve ser humano, e infundiste em teus filhos a esperança, pois deixas arrepender-se os que pecam. Então o que o texto nos diz, né? Deus podia exercer força com seu braço forte e poderia tirar o mal da terra, né? Por que ele não tira o mal da terra? Por que ele não elimina todos os que querem fazer guerra, todos os que querem matar o próximo? Por quê? Porque Deus dá tempo para que nós nos arrependamos. Ele quer que todos se salvem, ele quer dar a oportunidade de salvação a todos. Então todo homem tem fraqueza e Deus é misericordioso. Por conta da liberdade que ele nos deu e das fraquezas que nós temos, ele nos dá tempo, chance de arrepender. E ele permite que o mal aconteça, não porque ele goste do mal, não porque ele goste do pecado, não porque ele aprove, mas porque ele vai aos poucos corrigindo e dando chances que a pessoa veja o resultado das más obras. Qual o resultado da guerra? A destruição. Qual o resultado do assassinato de uma pessoa? O luto, a dor. Então, ele deixa que nós vejamos o mal que é seguir o vazio quando seguimos apenas o nosso coração e caímos num vazio, ao invés de seguir os mandamentos dele, a proposta dele. Então, procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Então, para ver Deus, é preciso ser puro de coração. Sem pureza de coração, sem santidade, sem purificação, sem tirar o pecado da vida, ninguém vê Deus. Ninguém. Para ver Deus, para estar com Deus, para gozar da presença de Deus, é preciso ter pureza de coração. Claro, Deus está presente no mundo todo. Mas quando falamos aqui para gozar da presença de Deus, estamos falando daquela presença gloriosa, da glória dele, daquela coisa sensível. E claro, da presença na felicidade eterna do céu, também e principalmente. É preciso purificar o coração nessa vida. Quem não purifica o coração, não chega a ser santo, não vai ver Deus. Eu vos repito, não vai ver Deus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de céus, no reino de Deus. A estas palavras, os seus discípulos, pasmados, perguntaram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Por que os discípulos ficaram espantados que é difícil entrar um rico no reino dos céus? Porque tinha a mentalidade da época, né? Que a pessoa rica, ela era rica, tinha bens porque Deus abençoou. Nós vimos no livro de Jó, uma pessoa abençoada por Deus passa também por dificuldades na vida, inclusive financeiras. Então, Jesus diz que para os homens é impossível salvar-se. A riqueza não é sinal de salvação. Mas tudo é possível para Deus. Ou seja, no fundo, a salvação é uma graça, um presente de Deus. Que Ele dá a quem anda na vida com Ele. Não é algo que mereçamos, mas é um presente que Ele nos dá. É uma graça. Diz Santo Agostinho: eu julgava que a continência dependia das minhas próprias forças. Continência é o domínio, é o autocontrole, né? Estou com raiva e vou dar um soco em alguém, vou descontar, vou me vingar. É o domínio em relação a tudo, as paixões carnais, enfim. Então Santo Agostinho achava que dependia das forças dele, né? Forças que eu não conhecia em mim. E eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser continente se vós não lhe concedeis. E sem dúvida me terias concedido. Com gemidos interiores vos ferisse os ouvidos. Com firme fé
depusesse em vós minha preocupação. Então, Deus, é a presença de Deus, é a confiança em Deus, é a relação com Ele, é da relação com Ele que nos vem a continência, a força para suportar as fraquezas e as nossas paixões, para não cair nelas. A única coisa que nós fazemos é dizer sim a Deus, é nos aproximar dele. É Ele que nos purifica. A purificação é uma atitude de Deus, não vem das nossas forças. Então, o pecado em minha vida. Vamos agora, já vimos que Deus é santo e que Ele que nos dá as forças para ajudar na purificação do coração. É importante a purificação do coração, porque o pecado leva à escravidão e os vícios nada mais são do que um ciclo de repetição de pecados que destroem a vida do homem. Então, não se deixar escravizar pelas coisas do mundo. Dizia São Paulo: posso fazer tudo o que quero. Sim, mas nem tudo convém. Posso fazer tudo o que quero, mas não me deixarei me escravizar por nada. Então eu posso me divertir, posso ver filme, posso ver série, posso ir ao cinema, posso fazer muita coisa boa, mas nada disso pode ser o sentido da minha vida. As coisas desse mundo não podem ser o sentido da minha vida, elas não podem me escravizar. Eu não posso ficar tão ligado em fazer as coisas a ponto de deixar a minha vida desandar. As rédeas da minha vida têm que estar nas mãos de Deus, na relação que eu tenho com Ele. Então, a purificação do coração é isso, é aproximar-se de Deus para que Ele te purifique, para que você não seja escravizado das coisas desse mundo. Tudo aqui passa. Eu posso comprar uma casa razoável, eu posso, é correto eu querer ter as minhas coisas, eu trabalhar por elas, mas isso não é o fim último da minha vida. As coisas desse mundo não são o fim último. Eu não posso ser escravizado por elas, não posso deixar que me escravizem. O fim último não é todo dia numa festa e me divertir. Tudo isso pode ser feito. Jesus foi a festas, mas Jesus foi visto numa festa de casamento, por exemplo. Mas isso não pode ser o sentido da minha vida. Eu não posso virar escravo dessas coisas. O pecado em minha vida, vamos lá. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas do seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas velavam a face. Com o outro cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Um par de asas tapava a face porque eles não eram dignos de ver Deus. O outro par tapava os pés porque eles não eram dignos de pisar no solo onde Deus estava. Ou seja, nem os anjos são dignos da santidade de Deus. Eles estavam na presença de Deus por graça, quanto mais nós homens. Suas vozes revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. A este brado, as portas do templo estremeceram. Em seus gozos e a casa encheu-se de fumaça. Ai de mim, gritava ele. Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo de lábios impuros. E, entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou à minha direção, trazia na mão uma brasa viva, tinha tomado do altar com uma tenaz, aplicou-a na minha boca e disse: tendo esta brasa tocado em teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Então Isaías, ele se confessa pecador, quando tem a visão do trono de Deus com o serafim. E o anjo coloca a brasa que sai do altar, diz: tua falta foi pecado. Então, essa presença de Deus, é da presença de Deus é que o nosso coração é purificado. É na presença dele que as faltas são perdoadas. Então, as nossas faltas, o nosso coração é purificado pela presença de Deus, não pela nossa força.
Por isso, a importância da relação diária com Deus, da oração, da leitura das Escrituras. É pela leitura das Escrituras que a gente conhece Deus. Vocês lembram das vias, né? Via purgativa, via iluminativa e via unitiva. Claramente, a temática dessa semana é via purgativa, que é a purificação do coração. A leitura das Escrituras nos dá a luz de quem é Deus. E a oração, a presença dele nos une a ele, a ação do Espírito Santo, né? Mas não quero entrar em detalhes sobre isso agora, não. Então, é a presença de Deus que nos purifica. Então, a hora da morte. Imagine-se no leito de morte, no caixão, com as pessoas ao redor se lamentando e chorando por você. Se fosse hoje o dia da sua morte, e Deus, apesar de seu amor e misericórdia, estivesse diante de ti como justo juiz, como seria o seu julgamento? O que você gostaria de ter feito diferente na sua vida? Escreva o que você pode mudar em sua vida para ficar mais perto de Deus até a hora da sua morte. Pergunte-se: o que fiz por Cristo? O que faço por Cristo? O que posso fazer por Cristo? Então, se hoje você morresse e estivesse diante de Deus como juiz, como foi sua vida? Você já relembrou os pecados da sua vida. Então, como foi sua vida? Como seria esse julgamento? Como você se sentiria perante da presença de Deus, como juiz? E o que você gostaria de mudar na sua vida, se fosse hoje o dia da sua morte? O que você gostaria de ter vivido de forma diferente? Sétimo dia, meditação do inferno. Apareceu um terceiro anjo, continuou em alta voz. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, esse também vai beber o vinho do furor de Deus, derramado sem mistura na taça de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O que é receber a marca da testa e na mão? Vocês já devem ter visto que os judeus, quando rezam, colocam na testa uma caixinha e outra na mão, né? Aquela caixinha tem parte da escritura. Isso é um símbolo de que ele é guiado ele é guiado pelos mandamentos de Deus, né? Então, ter o símbolo da besta na testa e na mão é uma forma de dizer que a pessoa não é guiada pelos mandamentos de Deus, mas pelas instruções do inimigo da natureza humana. Se opõe à lei, aos mandamentos de Deus. Ou seja, está dizendo aqui, né? Se alguém não segue os mandamentos de Deus, o fumo de seu tormento subirá para sempre. Os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, nunca terá descanso, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi a voz do céu, dizia: escreva, felizes os mortos que doravante morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas boas obras os seguem. Lembram que Jesus, o cara tinha, no início da semana, tinha perguntado para Jesus o que deveria fazer, quais as boas obras que deveria fazer, e Jesus respondeu com os mandamentos. Então, as boas obras o seguem. Então, claro, isso aqui no livro do Apocalipse é um evento futuro. Que um dia vai ser dada a marca da besta para os que não querem seguir a Deus. Mas é também uma realidade que perpassa toda a história. E a realidade de seguir ou não seguir os mandamentos de Deus é uma realidade que todos nós escolhemos. Ou seja, ele tem essa realidade do futuro que vai se tornar uma realidade real, ela tem também, no nosso tempo, uma realidade simbólica que nos remete ao que vivemos. Viver ou não de acordo com a proposta de Deus ou de acordo com a proposta do inimigo da natureza humana. Mas se Deus é bom, não devia ir todo mundo para o céu? O que vocês acham? Será que se Deus é bom, não devia ir todo mundo para o céu? Olha, Santa Faustina ensina o seguinte:
No início, Deus se dá a conhecer como santidade, justiça e bondade, ou seja, misericórdia. A alma não conhece tudo isso de uma só vez, mas em iluminações sucessivas, ou seja, nas aproximações de Deus. Parágrafo 95 do diário. Deus, que sem ti te criou, sem ti não te salvará. Santo Agostinho. Então Jesus tinha respondido lá para o jovem que queria ser salvo, né? Perguntava como ser salvo. Siga os mandamentos. Jesus respondeu com os mandamentos. Então, por que não vai todo mundo viver a realidade do céu? Porque veja bem, imagina você, quando vai casar com uma pessoa com a qual você não se dá bem. Como que seria ruim para você viver a vida inteira com uma pessoa que não se dá bem? E o casamento é um mandamento. É um mandamento para quê? Para que você case e vive amarrado a vida inteira com uma pessoa que você não vive bem? Não, mas para que antes de casar, você saiba que casamento é para a vida eterna. Então não case pelos motivos errados. Não case com uma pessoa que você não ama. Não case com uma pessoa que você não se dá bem. Não case para preencher o vazio existencial da sua vida. E o vazio existencial da vida só é preenchido pela presença de Deus, não pela outra pessoa. Não case pelos motivos errados. Ter um mandamento significa que é algo que você deve olhar com seriedade, com amor e fazer tendo em vista ao serviço a Deus. Mas enfim, seria péssimo passar uma vida ao lado de uma pessoa com a qual você não se dá bem. Imagine passar a vida ao lado de Deus se você não se dá bem com ele. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele dá tempo para o arrependimento nessa vida. Imagine uma pessoa que não é santa, não é justa e não é boa e não tem misericórdia de ninguém passando a vida com Deus. Olha, provavelmente Deus até o suportaria, mas será que ele suportaria viver com Deus assim? Normalmente nós nos sentimos muito mal quando estamos constantemente em casa na presença de uma pessoa com a qual não nos damos bem, não é? Não dá para permanecer a eternidade com Deus no céu se eu não me dou bem com Deus. Se eu sou muito diferente dele. Então, seguir os mandamentos, ser santo, ser justo, ser bom e ter misericórdia é necessário se eu quero passar a eternidade ao lado de um Deus que é santo, que é justo, que é bom e tem misericórdia. E quem não quer passar a vida assim, quem passa a vida de outra forma, vai passar a eternidade com quem é como ele, com quem não é bom, não é justo, não é santo e não tem misericórdia, e não no céu. Então, para entrar no reino de Deus, nós temos que passar a vida na presença de Deus, em oração, no serviço dele. O serviço dele não é só a oração religiosa, a oração nos dá força, né? A presença dele nos dá força. Mas o serviço dele é também o nosso trabalho diário, seja como for, como professor, como pedreiro, como médico, como engenheiro, como doméstico, como na área administrativa, onde eu estiver. Eu sirvo a Deus ali servindo ao irmão também. Nosso trabalho é serviço de Deus. Os valores do reino de Deus de ser certo, honesto, justo, correto com as pessoas, eles devem perpassar toda a nossa vida. Nossos estudos, nosso trabalho, eu estou servindo a Deus. Então, exame particular e cotidiano. Então, de agora em diante, nós passamos essa semana com a ideia de purificação da alma, ou seja, conhecer o nosso pecado para poder purificar a nossa alma. Ver o contraste que há entre a proposta de Deus e o que muitas vezes vem do nosso coração. Mas para ajudar nisso, durante todo o restante do tempo, durante todo o restante dos exercícios dessa rotina de oração que nós estamos nos propondo, nós vamos fazer um exame particular e cotidiano. Que exame que é esse? É o exame de vida. Como eu disse, as orações bíblicas são para conhecermos a Deus, mas as passagens bíblicas são para conhecermos a Deus. Mas a oração, de fato, é quando colocamos a nossa vida diante de Deus. Então, para que tenhamos intimidade com Deus, nós vamos todo dia com diligência, pela manhã, ao se levantar, ver qual defeito ou fraqueza ou pecado queremos corrigir e nos emendar. Ou seja, nos emendar é melhorar. E depois, na hora do almoço, nós vamos anotar com uma letra G
lembrando hora por hora o que fizemos durante cada hora do dia até o almoço, e vamos anotar com a letra G cada vez que incorremos nesse pecado, nessa falta ou nessa fraqueza. E vamos fazer a mesma coisa de novo, do almoço até a noite antes de dormir. Vamos rever o dia e colocar diante de Deus. Então isso vai nos ajudar a purificar o coração, porque purificar o coração não se faz em uma semana, não. E claro que isso também pode ser usado depois na nossa vida. Então, apenas recordo que a santificação é operada pelo próprio Deus quando dele nos aproximamos. Damos liberdade que ele haja em nossa vida e em nossos corações. Sem a oração e a intimidade com Deus, o esforço humano por si só não alcança o dom que Deus oferece. Assim, a recomendação presente do exame particular cotidiano é apenas a sua colaboração no seu processo de purificação do coração. Então, cada linha do diário nós vamos escrever, cada vez que nós caímos em falta, né, nesse exame, nós vamos escrever G. Então, cada linha vai representar um dia. Por exemplo, no domingo, nós vamos colocar G maiúsculo para assinalar que é o domingo. Então, se eu cair em falta 5 vezes, vão ter 5 Gs na linha do domingo. Aí, os outros dias da semana vão ser G minúsculo para diferenciar. Aí, a primeira linha abaixo do domingo, né, do G maiúsculo, é segunda-feira. Então, vai ter G minúsculo. Se eu cair 6 vezes na segunda, são 6 G minúsculo. Se eu cair 3 vezes na terça-feira, no defeito, pecado, ou na fraqueza, são 3 G minúsculos. Então eu vou tendo consciência de como eu estou melhorando ou não nesse meu defeito ou fraqueza no dia a dia. Eu vou tendo consciência ao longo do dia e ao longo da semana. Como que eu estou melhorando ou não. Eu vou ver se eu estou progredindo ou não na purificação do meu coração. E vou colocando isso diante de Deus. Porque cada vez que eu recordo o meu dia e anoto quantas vezes eu vou vendo se eu progredi ou não. O melhor seria fazer no almoço e na hora de dormir. Mas se não puder ser feito no almoço, faça pelo menos na hora de dormir. Antes de dormir. Revisão do dia, hora por hora. E tente se lembrar das suas fraquezas e pecados. E particularmente, claro, daquelas que você quer corrigir. São rotineiras. Então, confissão. Ao soprar o Espírito Santo nos apóstolos, antes de lhe dar poder para perdoar os pecados, Jesus assinalou a ação sobrenatural de Deus por meio deles. Porque, de fato, apenas Deus tem poder de perdoar pecados. Então, a primeira passagem é um trecho, é uma frasezinha, né? Jesus diz assim, eles colocaram o paralítico diante de Jesus, e Jesus disse para o paralítico, seus pecados estão perdoados. E os presentes se perguntavam, quem é esse que blasfema? E falaram assim para Jesus, por que fala assim este? Blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? De fato, eles estavam certos. Quem pode perdoar pecados é apenas Deus. Ou seja, eles acharam que Jesus blasfemava porque eles não acreditavam que Jesus é Deus. Então, quando Jesus disse para o paralítico, pega a tua cama e anda porque os teus pecados estão perdoados, eles não acreditam em Jesus e acham que eles não acreditam que Jesus é Deus e acham que Jesus blasfema, porque só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus perdoou os pecados do paralítico porque Jesus era Deus. E Jesus, como Deus, tem poder. Então, depois de ressuscitado, no Evangelho de João, Jesus diz assim, em seguida soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados ficarão perdoados. Aquele a quem os tiverdes ficarão retidos. Então, Jesus, quando sobe o Espírito Santo sobre os apóstolos, dá aos apóstolos, né, à igreja, o poder de perdoar pecados. Ele não diz que aqueles que não tiverem os pecados perdoados pela igreja serão condenados. Ele diz que ficaram retidos ao julgamento de Deus. Mas aqui nós temos que ter cuidado. O perdão de pecados que Jesus dá por meio da igreja, ele funciona no sacramento da confissão. Mas na confissão os nossos pecados são perdoados, ainda que o nosso arrependimento não seja perfeito. Mas os pecados retidos ao juízo de Deus dependem do quanto nós nos arrependemos. Porque, por exemplo,
Eu roubei e fui para a cadeia. Ai, estou arrependido. Estou arrependido por quê? Porque roubei, porque fiz mal, porque fiz o que não devia? Não, porque estou na cadeia. O melhor exemplo ainda. Eu matei alguém, me vinguei e estou arrependido porque eu matei. Arrependido porque estou na cadeia, não porque eu fiz mal à pessoa. Se eu pudesse ter matado, se eu pudesse ter roubado e não estivesse na cadeia, eu não estaria nem um pouco arrependido. Então esse arrependimento é um arrependimento imperfeito. Ele é um arrependimento imperfeito. Aliás, ele nem é de fato um arrependimento, né? Se eu não estou de fato arrependido, se eu não estou de fato arrependido, eu não recebo o perdão dos pecados na confissão. Se eu percebo o mal que o meu ato fez e o mal que ele causou, ainda que o meu arrependimento não seja perfeito, não seja por amor ao próximo, nem por amor a Deus, mas por ver a tragédia na família do outro, por exemplo, e me confesso, esse arrependimento, ainda que não perfeito, ele é perdoado. Mas os pecados colocados a Deus como juiz, Deus vai ver o quanto a pessoa realmente se arrependeu. Então a confissão é uma bênção. E ainda que nós estejamos arrependidos, ela faz efeito. Ainda que nós não tenhamos um arrependimento perfeito, ela faz efeito. Mas para ter o perdão dos pecados na confissão, é sim, em alguma medida, necessário arrependimento. Se eu me confesso sem me arrepender em nada, o pecado não é perdoado. Mas Jesus dá aos discípulos o poder de perdoar os pecados. Então recorremos a. Se ele dá esse poder, é porque ele quer que seja usado. Então recorramos à confissão. Depois de ter feito uma semana de oração sobre os nossos pecados, é bom que nós recorramos à confissão. E aí, sempre que precisar, devemos nos confessar. E o exame particular e cotidiano pode nos ajudar a ver a frequência com a qual estamos pecando, se estamos melhorando ou não, e a frequência com a qual vamos ou não recorrer à confissão. A igreja pede que a confissão seja feita pelo menos uma vez ao ano. Mas é melhor fazer pelo menos uma vez ao mês, eu acho. Né? O mandamento da igreja, ela pede o mínimo, né? Do mesmo jeito que a missa pede uma vez por semana, aos domingos e aos dias de festa. Mas acho que a pessoa que entende o valor daquilo pode ir mais, né? Pedir o mínimo não significa que o mínimo está bom, né? Está bom depende do coração e da disponibilidade de cada um. Se o seu coração te mostra que isso é algo bom para você, você pode fazer mais. Então, a confissão eu penso que ela deve ser dotada toda vez que a pessoa puder. E a missa também. Mais do que uma vez na semana, sempre que você puder.